Cara, hoje eu quero conversar com você sobre um filme que, sinceramente, parece simples. Mas quando você cresce, você percebe que ele bate diferente. Sim, eu tô falando de Procurando Nemo, 2003. E deixa eu já começar te perguntando uma coisa. Você já reassistiu esse filme depois de adulto? Porque, mano, não é o mesmo filme. Quando a gente era criança, era só um peixinho perdido e o pai tentando encontrar ele. Só isso. Mas agora? Agora é ansiedade, medo, superproteção, trauma e até lição de confiar nas pessoas. E a abertura do filme já chega sem dó nenhuma. A gente começa no meio de um oceano gigantesco, tudo calmo, tudo bonito, e aí você vê aquele casal de peixes palhaço, vivendo literalmente o sonho. Nova casa, vários ovinhos, uma nova vida começando. E aí, velho, em poucos segundos, a Pixar destrói tudo. Uma criatura aparece do nada, e aquele momento muda completamente o tom da história. Não é mais um filme fofinho, é um filme sobre perda. O Marlin perde tudo. E isso aqui já é algo que eu, particularmente, acho absurdo. A coragem que esse filme tem de começar com um trauma pesado, mesmo sendo infantil. E quando ele encontra aquele único ovinho sobrevivente, cara, ali nasce o Nemo, mas também nasce o medo do Marlin. E isso é muito importante entender, porque o Marlin não é só chato ou controlador, ele é traumatizado. Ele já perdeu tudo uma vez. Agora corta para anos depois. Nemo cresceu. E aqui começa aquela dinâmica que, mano, é muito real. O filho quer explorar o mundo, o pai quer proteger a qualquer custo. E tipo, quem tá certo? Porque honestamente, quando eu era criança, eu achava o Marlin insuportável. Mas hoje, eu entendo completamente. Imagina você criar seu filho sozinho, depois de perder toda a sua família. Claro que você vai ter medo de tudo, mas ao mesmo tempo, você não pode prender alguém por causa do seu medo. E é aí que o filme começa a brilhar de verdade. O primeiro dia de escola do Nemo parece algo simples, mas é carregado de tensão. E mano, aquela cena é quase desconfortável de assistir, porque você vê o Nemo animado e o Marlin completamente paranoico. Ele não confia no professor, ele não confia nos outros peixes, ele não confia no oceano. Basicamente, ele não confia em nada. E isso acaba criando um momento que para mim é um dos mais importantes do filme, a humilhação do Nemo na frente dos amigos. Porque o Marlin passa do limite, e ali você já sente. Isso vai dar merda. E dá. O Nemo tenta provar que consegue. Nada muito absurdo, só encostar num barco. Mas para ele, aquilo é tudo. É independência. E pro Marlin, é perigo. E é exatamente aí que tudo desanda. Porque antes mesmo do Marlin conseguir impedir, bum, o Nemo é capturado. E cara, essa cena é angustiante. Você vê o desespero do Marlin tentando alcançar o barco, tentando lutar contra algo muito maior que ele, e falhando. E é aí que o filme vira oficialmente uma jornada. Não é mais sobre proteger, agora é sobre correr atrás. E nesse momento entra uma das personagens mais icônicas da animação, Dory. E eu vou te falar, quando eu era mais novo, eu achava ela só engraçada, mas hoje, ela é muito mais que alívio cômico. Ela é literalmente o oposto do Marlin. Enquanto ele vive preso no passado, ela vive totalmente no presente, mesmo tendo problema de memória. E isso cria uma dinâmica absurda entre os dois, porque o Marlin quer controle e a Dory aceita o caos. E mano, isso gera momentos que são ao mesmo tempo engraçados e profundos, tipo quando ela esquece tudo no meio da conversa. É engraçado sim, mas também é meio triste. E mesmo assim, ela decide ajudar, sem motivo, sem obrigação, só porque ela quer. E isso já mostra uma coisa muito importante do filme. Às vezes, as pessoas que mais ajudam você são aquelas que você menos espera. E a jornada deles começa. E não demora muito para eles encontrarem perigo. Tipo, perigo de verdade. Os tubarões. E aqui, mano, eu tenho que falar. Essa cena é genial. Porque ela começa quase como uma piada. Tubarões são amigos, não comida. E você até relaxa por um segundo. Mas aí o filme lembra você. Isso ainda é o oceano. E quando o sangue aparece, tudo muda. E aquele clima amigável vira puro terror em segundos. E é isso que eu amo nesse filme. Ele nunca deixa você confortável por muito tempo. Se você curtiu esse estilo,
Me fala que eu continuo com os próximos parts mantendo exatamente esse vibe, com mais opinião, mais curiosidades e mais momentos que passam batido na primeira vez que a gente assiste. Beleza, então bora continuar, porque agora a história começa a ficar ainda mais interessante e, sinceramente, muito mais intensa do que parece na superfície. Depois daquele caos com os tubarões, o filme dá uma respirada, mas não por muito tempo. E aqui é onde eu acho que muita gente não percebe uma coisa. A jornada do Marlin não é só física, é completamente emocional. Porque até agora, tudo o que ele fez foi reagir ao medo. Mas a partir daqui, ele começa, mesmo que sem querer, a mudar. E isso começa com um detalhe aparentemente pequeno, a máscara de mergulho. Cara, pensa nisso. Um objeto completamente aleatório, perdido no oceano, vira literalmente a única pista que pode levar o Marlin até o Nemo. E aí vem uma das cenas que eu mais gosto, porque ela mistura humor, tensão e plot ao mesmo tempo. O Marlin encontra a máscara e percebe que tem algo escrito nela. E aqui entra a Dory sendo a Dory. Ela tenta ler, esquece, se distrai, começa a brincar, e você fica naquele misto de mano, foca, com ok, isso é engraçado. Mas olha que interessante, o Marlin precisa da Dory, mesmo ela sendo completamente imprevisível. E isso já é um primeiro passo gigante para alguém que quer controlar tudo. Só que, claro, o filme não deixa isso acontecer fácil. Porque no momento em que parece que eles estão progredindo, bum, perigo de novo. O sangue volta, e os tubarões entram naquele modo instinto que muda tudo. E mano, essa parte é muito mais pesada do que parece, porque ela reforça uma ideia que o filme repete várias vezes. Você não pode controlar tudo. Não importa o quanto você tente. E depois desse caos todo, vem uma das transições mais interessantes do filme. A gente sai completamente da jornada do Marlin e vai direto pro Nemo. E aqui, cara, o filme dá uma virada de perspectiva que eu acho genial. Porque enquanto o pai tá vivendo um pesadelo no oceano aberto, o Nemo tá preso num aquário. E à primeira vista parece até seguro, mas não é. É uma prisão. E o mais bizarro, os peixes ali já aceitaram isso. Eles têm nomes, personalidades, uma rotina. É quase como se fosse uma sociedade dentro de um vidro. E aí entra um personagem que pra mim é um dos mais subestimados do filme, o Jill, o líder do aquário. E mano, o Jill é basicamente o reflexo do que o Nemo pode se tornar. Alguém que tentou fugir, falhou e ficou marcado por isso, literalmente. E mesmo assim, ele ainda acredita em liberdade, e isso é muito forte. Porque enquanto o Marlin não acredita no mundo, o Jill acredita que dá para escapar dele. E o Nemo, no meio disso tudo, começa a mudar também. Porque até então, ele era só um filho tentando provar algo, mas agora ele precisa sobreviver. E não só isso, ele precisa confiar em si mesmo com aquela nadadeira menor. E isso é algo que o filme trabalha de forma muito sutil, mas extremamente importante. O Nemo não é limitado, ele só foi tratado como se fosse. E quando ele chega no aquário, ele encontra algo que ele nunca teve antes: espaço para tentar, mesmo que isso signifique falhar. E aí vem o plano. E cara, esse plano é quase uma missão de filme de assalto. Eles querem sabotar o filtro do aquário, porque se a água ficar suja, o dentista vai ter que tirar eles de lá. Simples, né? Só que não, porque para isso, alguém precisa entrar no filtro. E adivinha quem pode fazer isso? O menor, o mais frágil, o Nemo. E aqui, mano, é onde o filme dá um tapa na cara de qualquer pessoa que subestima os outros, porque o Nemo aceita, mesmo com medo, mesmo sabendo que pode dar errado. E isso, pra mim, é coragem de verdade. Não é ausência de medo, é agir apesar dele. Enquanto isso, do outro lado da história, o Marlin e a Dory continuam perdidos, literalmente, e emocionalmente também. E aqui entra uma sequência que muita gente lembra mais pelo visual, mas que tem um significado muito mais profundo: as águas vivas. Cara, aquela cena é linda, mas ao mesmo tempo desesperadora, porque o Marlin toma uma decisão errada. Ele escolhe o caminho seguro, ou pelo menos o que ele acha que é seguro, ignorando o conselho que a Dory recebeu. E isso leva eles direto para um campo de perigo. E olha como isso é simbólico. O medo dele não protege,
ele atrapalha. E quando a Dory fica presa, mano, a reação do Marlin é completamente diferente do começo do filme. Antes, ele só entraria em pânico. Agora, ele volta, ele enfrenta, ele arrisca. E isso aqui é desenvolvimento de personagem na prática, sem discurso, sem explicação, só ação. E depois de tudo isso, quando eles finalmente escapam, vem um momento que eu acho muito bonito. Eles estão exaustos, sem direção, sem certeza de nada. E pela primeira vez, o Marlin simplesmente para e aceita que ele não tem controle. E isso pode parecer pequeno, mas para ele é gigante. Porque às vezes o maior passo não é avançar, é parar de tentar controlar tudo e confiar, mesmo que seja difícil. E mano, é exatamente isso que a Dory representa o tempo todo. Confiança no desconhecido, mesmo sem memória, mesmo sem garantias. E se você parar para pensar, isso é meio que a essência da vida, né? A gente nunca sabe exatamente o que está fazendo, mas continua mesmo assim. E é aí que a história começa a se alinhar de um jeito muito interessante. Porque enquanto o Marlin aprende a confiar, o Nemo aprende a agir. E os dois estão crescendo, separados, mas na mesma direção. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas desse filme. Se você tá curtindo, segura porque o próximo trecho é simplesmente insano. Tartarugas, corrente marítima e uma das melhores mensagens sobre deixar ir que esse filme entrega sem você nem perceber. Agora segura, porque aqui, pra mim, é onde Procurando Nemo, 2003, deixa de ser um filme bom e vira algo realmente especial. Depois de tudo aquilo com as águas vivas, a gente encontra o Marlin e a Dory completamente acabados, tipo, fisicamente cansados, emocionalmente esgotados e meio sem rumo. E é nesse momento que acontece algo que muda completamente o ritmo do filme. As tartarugas. Cara, sério, essa parte parece só divertida, mas ela tem um peso absurdo se você prestar atenção. A gente conhece o Crush, e mano, o Crush é simplesmente o oposto total do Marlin. Ele é tranquilo, relaxado, confiante, meio deixa a vida levar. E aí você pensa, ok, personagem engraçado. Mas não, ele é praticamente uma lição ambulante. Porque enquanto o Marlin vive com medo de perder o Nemo, o Crush cria o filho dele de um jeito completamente diferente. E tem uma cena que, na moral, pouca gente fala sobre, mas é uma das mais importantes do filme. Quando o filhote dele cai da corrente, e o Marlin entra em choque. Na cabeça dele, aquilo é o fim. Mas o Crush nem se desespera. Ele simplesmente confia. Confia que o filho dele vai conseguir. E cara, isso quebra o Marlin por dentro. Porque pela primeira vez ele vê um pai que não vive com medo. E isso gera uma reflexão silenciosa, mas muito forte. Tipo, será que proteger demais não é, na verdade, impedir alguém de crescer? E enquanto isso, a vibe da cena é completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. A corrente marítima é tipo uma highway do oceano. Tudo rápido, fluindo, leve. E pela primeira vez na jornada inteira, não tem tensão constante, tem liberdade. E isso não é à toa, porque esse momento representa exatamente o que o Marlin está começando a aprender: soltar o controle. E tem outro detalhe muito foda aqui. A história do Marlin começa a se espalhar. Sim, tipo uma lenda. Outros animais começam a contar o que ele fez. Um peixe atravessando o oceano pelo filho. E isso vai crescendo, crescendo, até chegar em lugares que ele nem imagina. E aqui, mano, o filme faz algo muito inteligente. Enquanto o Marlin ainda se vê como alguém fraco, com medo, o mundo já tá vendo ele como um herói. E isso é muito real, se você parar para pensar. Às vezes, a gente não percebe o quanto já evoluiu. Agora corta pro Nemo. E aqui, a tensão volta, mas de um jeito diferente. Porque agora não é sobre fugir de predador, é sobre executar um plano. E mano, o plano do filtro volta. Mas dessa vez, com mais pressão. Porque antes, deu errado. E quando algo dá errado, a tendência é você não querer tentar de novo. Só que o Gil insiste. E aqui eu tenho que falar. O Gil é um personagem pesado. Ele carrega fracasso. Ele tentou fugir e não conseguiu. E mesmo assim, ele ainda tenta de novo. E isso é coragem num nível muito diferente.
Não é a coragem do vou tentar pela primeira vez. É a coragem do já deu errado, mas eu vou tentar de novo mesmo assim. E o Nemo decide confiar nisso. E cara, essa segunda tentativa é muito mais tensa, porque agora a gente sabe o risco. A gente já viu que pode dar errado. E quando o Nemo entra naquele filtro de novo, dá um nervoso real, porque não tem garantia nenhuma. E dessa vez, ele consegue. Ele bloqueia o filtro e o aquário começa a ficar sujo. E aqui vem uma coisa que eu adoro nesse filme: as pequenas vitórias. Porque isso aqui não resolve tudo, mas é um passo. E às vezes é isso que importa. Agora voltando para o Marlin e para Dory. Depois da corrente, parece que finalmente eles estão chegando perto. Mas claro, o filme não vai deixar isso acontecer fácil. Porque entra uma das cenas mais estranhas e ao mesmo tempo mais geniais do filme: a baleia. E mano, vamos ser sinceros, essa parte é meio caótica. A Dory começa a falar baleiês. O Marlin acha que ela tá ficando maluca. E você, assistindo, fica tipo, o que tá acontecendo? Mas é aí que entra o ponto. Confiança. De novo. A Dory acredita que consegue se comunicar. O Marlin não acredita em nada disso. E aí, a baleia engole os dois. E pronto. Agora não tem mais controle nenhum. Zero. E o Marlin entra em desespero total, porque tudo que ele tentou evitar aconteceu. Ele tá dentro de algo gigante, desconhecido, sem saída. E aí vem o momento chave. A Dory fala pra ele confiar. Só isso. Confiar. E cara, esse momento é muito simbólico. Porque o Marlin tem duas opções. Ou ele continua tentando controlar algo impossível, ou ele simplesmente deixa acontecer. E pela primeira vez no filme inteiro, ele escolhe confiar. E mano, quando ele se solta, a baleia literalmente cospe eles no lugar certo. Sydney. Tipo, olha isso. O filme inteiro construindo essa ideia de que você não controla tudo. E quando ele finalmente aceita isso, as coisas começam a dar certo. Não por acaso, mas porque ele mudou. E enquanto isso, do outro lado da história, o plano do Nemo também tá chegando no ponto crítico. O aquário tá sujo, muito sujo. E agora é só questão de tempo até o dentista agir. E mano, esse paralelo é perfeito. Pai e filho, em lugares completamente diferentes, mas os dois enfrentando seus medos. O Marlin aprendendo a confiar no mundo, o Nemo aprendendo a confiar em si mesmo. E os dois, cada vez mais perto, sem saber. E isso cria uma tensão muito boa, porque você sabe que eles vão se encontrar, mas o quando e o como é que te prende. E é aqui que o filme começa a entrar na reta final. E eu te falo, a partir daqui é só emoção. Se você tá curtindo até aqui, se prepara, porque o próximo trecho é onde tudo começa a colidir. Encontro, desespero, separação de novo, e uma das cenas mais emocionantes de todo o filme. Agora, segura um pouco, porque daqui pra frente o filme para de brincar e começa a mexer de verdade com emoção. Tipo assim, é onde você percebe que não estava só assistindo uma aventura, você estava se conectando com esses personagens o tempo todo. O Marlin e a Dory finalmente chegam em Sydney. E cara, essa parte tem uma energia completamente diferente. Antes era tudo aberto, oceano, liberdade. Agora não. Agora é barulho, barcos, caos, movimento humano por todo lado. E isso é muito importante, porque mostra que eles estão entrando em um território completamente desconhecido. E, ironicamente, é onde o Nemo está. Tão perto, mas ainda tão longe. E aqui entra um detalhe que eu gosto muito. O filme começa a acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. Tem momentos rápidos, quase caóticos, e outros extremamente silenciosos, pesados. E um desses momentos é quando o Marlin acha que acabou. Sim, ele acredita que o Nemo morreu. E cara, essa cena dói, porque depois de tudo que ele passou, de todo o oceano que ele atravessou, ele simplesmente perde a esperança. E isso é muito real. Às vezes, o mais difícil não é lutar, é continuar acreditando quando tudo parece perdido. E o jeito que ele reage aqui é completamente diferente do começo do filme. No início, ele corria atrás, desesperado, tentando controlar tudo. Agora,
ele só aceita. E isso é pesado, porque não é aceitação saudável, é desistência. E nesse momento, ele se fecha de novo. Ele volta a ser aquele Marlin isolado. Só que agora pior, porque ele provou o mundo e mesmo assim acha que perdeu tudo. E a Dory, mano, essa parte com ela é muito triste, porque ela não quer ficar sozinha. Ela não entende completamente tudo, por causa da memória, mas ela sente. E ela tenta fazer o Marlin ficar, e ele simplesmente vai embora. E isso, pra mim, é um dos momentos mais duros do filme, porque não tem vilão, não tem perigo externo, é só dor emocional. Agora corta pro Nemo. E aqui, mano, o filme faz uma coisa muito inteligente. Enquanto o pai perde a esperança, o filho não. O Nemo não desiste. E isso é lindo, porque mostra o quanto ele cresceu. Ele não é mais aquele peixe tentando provar algo. Agora ele é alguém que realmente acredita que pode fazer a diferença. E aí vem o plano final, o plano do fingir de morto. Cara, pensa nisso. Uma criança, num aquário, decide fingir que morreu para conseguir escapar. Isso é pesado, mas ao mesmo tempo é genial. E quando o dentista pega ele, coloca no saquinho, e tudo começa a acontecer muito rápido. Mano, a tensão sobe lá em cima. E aqui entra uma sequência que mistura caos com humor de um jeito muito único. Os pássaros. Sim, os mesmos pássaros meio malucos. E eu vou ser sincero, quando eu era mais novo, eu achava eles só engraçados. Mas hoje eu vejo que eles são tipo um elemento de caos controlado. Eles bagunçam tudo, mas ao mesmo tempo ajudam. E é exatamente isso que acontece, porque é graças a essa confusão toda que o Nemo consegue uma chance de escapar. Mas antes disso, tem um momento muito específico que eu acho incrível. Quando o Marlin vê o Nemo no saquinho. Cara, para tudo ali. O tempo desacelera. E por um segundo, parece que tudo vai dar certo. Mas claro, o filme não entrega isso fácil. O Nemo morre. Ou pelo menos, parece. E o Marlin quebra, de vez. E mano, essa cena é silenciosa. Não tem gritaria, não tem ação. É só um pai, olhando pro filho, achando que perdeu ele. E isso é devastador. Só que aí, o filme vira de novo, porque o Nemo não morreu. E quando ele acorda, quando ele volta, cara, é um alívio absurdo. E é aí que acontece o reencontro. E não é exagerado falar que é uma das cenas mais emocionantes da Pixar. Porque não é só pai e filho se encontraram. É tudo que levou até ali. Todo o medo, toda a jornada, todo o crescimento. E o mais importante, a mudança. O Marlin não é mais o mesmo. E isso fica muito claro logo depois. Porque o filme ainda não acabou. Ainda tem um último desafio, a rede. E aqui, mano, é onde tudo se fecha de um jeito perfeito. Porque agora os papéis meio que se invertem. O Nemo tem um plano, o Marlin precisa confiar. E você percebe isso claramente. Antes, ele nunca deixaria o Nemo entrar numa situação de perigo. Nunca. Mas agora? Ele hesita, claro. Mas ele deixa, porque ele confia. E isso é o arco completo do personagem. E quando o Nemo entra na rede e começa a orientar os peixes, nadar para baixo, cara, isso é muito simbólico, porque ele está fazendo exatamente o que o pai não conseguia fazer antes, confiar nos outros. E quando todos nadam juntos, a rede começa a ceder. E bum, liberdade. E mano, essa cena é linda, porque não é força, não é sorte, é união e confiança. E quando tudo acaba, quando eles finalmente estão seguros, você sente uma paz muito grande. Mas também percebe uma coisa: eles não são mais os mesmos do começo. E isso, pra mim, é o que faz Procurando Nemo, 2003, ser tão especial. Não é só uma história sobre encontrar alguém, é sobre se encontrar no processo. E no final, o Nemo volta pra escola. O Marlin tá mais leve, mais confiante, mais livre. E a Dory? Continua sendo a Dory. E sinceramente, ainda bem, porque no meio de tanta mudança, é bom ter algo que continua sendo simples. Se você quiser, eu continuo com os próximos parts trazendo curiosidades pesadas, detalhes escondidos e teorias que quase ninguém percebeu nesse filme. Agora que a história oficialmente terminou,
deixa eu te falar uma coisa que muita gente não percebe. Procurando Nemo, 2003, só parece simples quando você assiste por cima. Porque quando você para pensar, o filme inteiro é construído em cima de uma pergunta muito desconfortável. Até que ponto amar alguém vira prender essa pessoa? E eu sei, parece profundo demais para um filme de peixe, mas é exatamente isso que faz ele funcionar tão bem. Porque o Marlin não é um vilão, mas em vários momentos, ele age de um jeito que prejudica o próprio filho. E isso é muito real. Agora, vamos voltar um pouquinho e olhar tudo com outros olhos. O trauma do Marlin lá no começo não é só um detalhe triste para justificar a história. Ele define completamente quem ele se torna. Cada decisão, cada medo, cada exagero. E isso cria uma coisa que eu acho genial. O filme nunca julga ele diretamente. Ele deixa você decidir. Porque se você olhar de um jeito, o Marlin é só um pai tentando proteger. Mas se você olhar de outro, ele está impedindo o Nemo de viver. E o mais interessante é que o Nemo também não está 100% certo o tempo todo. Porque aquela atitude dele lá no começo, de ir até o barco, aquilo não era só coragem, era também ego. Era ele tentando provar algo. E isso também é muito humano. E é por isso que o conflito entre os dois funciona tão bem. Não tem lado certo, tem perspectivas diferentes. Agora, uma coisa que eu acho absurda de boa nesse filme é como ele trabalha o conceito de confiança. Porque olha só, o Marlin precisa confiar no mundo, o Nemo precisa confiar em si mesmo, e a Dory confia em tudo. E isso cria um equilíbrio muito interessante. Eu sei, isso é bizarro, mas é real. Só que, obviamente, o filme ignora isso completamente. E faz sentido, porque a história não é sobre biologia, é sobre emoção. Mas ainda assim, é uma curiosidade que muda completamente a lógica se você parar para pensar. Agora, outra coisa curiosa: o comportamento dos tubarões. Aquela ideia de tubarões tentando não comer peixe é engraçada, mas também é meio absurda, porque na prática, instinto é instinto, e o filme até mostra isso quando o sangue aparece. Então, ao mesmo tempo que é uma piada, também é uma forma de mostrar que algumas naturezas são difíceis de mudar. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante são as decisões que quase foram diferentes, porque o filme original não era exatamente assim. A ideia inicial era mostrar o passado do Marlin aos poucos, em flashbacks durante a jornada. Ou seja, a gente não veria aquele trauma logo no começo. E, sinceramente, eu acho que a versão final é muito melhor, porque começar com aquele impacto já define tudo. Você entende o personagem imediatamente. Não precisa ficar montando o quebra-cabeça. Agora imagina se fosse diferente. Talvez o Marlin pareceria só irritante no começo, e não alguém quebrado por dentro. Então essa decisão mudou completamente a forma como a gente se conecta com ele. Agora outra curiosidade que eu acho muito boa. A Dory quase não existia desse jeito. Sim, ela ia ser bem menos aleatória, menos caótica. Mas durante o desenvolvimento, eles perceberam que quanto mais imprevisível ela era, mais interessante a dinâmica com o Marlin ficava. E isso é muito verdade, porque ela quebra o ritmo, ela tira o controle da situação, e isso força o Marlin a crescer. Agora vamos falar de um detalhe visual que passa batido para muita gente: a cor. Cara, repara nisso quando você assistir de novo. O oceano aberto tem tons mais frios, mais azulados, mais vazios. Já o aquário é mais vibrante, mais colorido, mais artificial. E isso cria um contraste psicológico. O lugar livre parece solitário, o lugar preso parece cheio de vida. E isso reforça aquela ideia de que liberdade nem sempre é confortável e segurança nem sempre é boa. Agora, um detalhe técnico que eu acho absurdo: a animação da água. Hoje parece normal, mas naquela época era extremamente difícil simular água de forma convincente. E a equipe passou anos estudando isso, tipo, movimento de luz, refração, partículas, tudo para dar aquela sensação de profundidade. E isso faz muita diferença, porque você acredita naquele mundo. Agora deixa eu puxar um detalhe que é meio psicológico. O filme usa a repetição de situações para mostrar evolução. Por exemplo, no começo, o Marlin não deixa o Nemo fazer nada.
No final, ele deixa o Nemo entrar na rede. Mesma ideia, situação diferente, resultado diferente. E isso mostra crescimento sem precisar explicar. Agora, uma coisa que eu acho muito legal são os pequenos momentos que parecem irrelevantes, mas não são. Tipo a frase, continue a nadar. Ela aparece de forma simples, quase boba, mas no final, ela vira um mantra. E isso é construção de roteiro muito bem feita, porque algo pequeno no começo ganha peso depois. Agora, uma curiosidade meio curiosa e meio triste também. Depois do sucesso de Procurando Nemo, 2003, muita gente começou a comprar peixes palhaço, e isso afetou populações naturais. Ou seja, o filme foi tão influente que mudou o comportamento no mundo real. E isso mostra o poder da cultura, mas também a responsabilidade. Agora, para fechar esse trecho, eu quero falar de uma coisa que, para mim, resume tudo isso. Detalhe. Nada nesse filme está ali por acaso. Mesmo o que parece simples, foi pensado, foi ajustado, foi testado. E talvez seja por isso que ele funciona tão bem, porque não é só uma boa ideia, é uma execução extremamente cuidadosa. Agora, é aqui que o negócio fica ainda mais profundo, porque até agora a gente falou de história, bastidores, curiosidades. Mas agora eu quero entrar numa camada que muda completamente a forma como você enxerga Procurando Nemo, 2003. Interpretação. Sim, porque dependendo de como você olha esse filme, ele deixa de ser só uma aventura e vira quase um estudo psicológico. E eu vou começar com o Marlin, porque sinceramente, ele é um dos personagens mais humanos que a Pixar já fez. O cara vive com ansiedade constante, mas não é aquela ansiedade exagerada de desenho, é algo muito real. Ele sempre espera o pior, ele sempre imagina o perigo antes de acontecer. Ele evita riscos ao máximo. E se você parar para pensar, isso é praticamente um retrato de ansiedade pós-trauma. Ele não nasceu assim, ele se tornou assim, depois da perda. E isso muda completamente a forma como você vê as atitudes dele. Porque ele não está tentando ser chato, ele está tentando sobreviver emocionalmente. Agora olha para o Nemo. Muita gente vê ele só como o filho curioso, mas ele representa algo muito maior. Ele representa a necessidade de identidade, de provar que é capaz, de não ser definido pelas limitações. E isso é muito forte, porque ele tem uma nadadeira menor, e o mundo inteiro trata isso como fraqueza. Mas o filme mostra o contrário, que a limitação não define quem você é, e que muitas vezes o que te diferencia é o que te fortalece. Agora, vamos falar da Dory. E aqui, mano, a coisa fica interessante de verdade, porque tem uma interpretação que eu gosto muito. E não é sobre teoria maluca, é sobre simbolismo. A Dory pode ser vista como uma representação de presença, viver no agora, sem carregar o peso do passado, sem ansiedade pelo futuro. E isso, em contraste com o Marlin, é quase como duas formas de lidar com a vida. Um vive preso no que já aconteceu, o outro vive no momento. E talvez o filme esteja dizendo que o equilíbrio entre os dois é o ideal. Agora deixa eu puxar uma interpretação que pouca gente comenta. O oceano como metáfora. Porque pensa comigo, o oceano é gigante, imprevisível, cheio de perigo, mas também de beleza. E isso não parece muito com a vida? Você nunca tem controle total. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas você continua seguindo. E cada encontro, cada obstáculo, cada decisão vai moldando quem você é. E isso transforma a jornada do Marlin em algo muito maior do que ir do ponto A ao ponto B. É sobre crescimento. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é como o filme trata o medo. Porque ele não diz que o medo é ruim. O medo protege. O problema é quando ele controla você. E isso é exatamente o arco do Marlin. Ele começa sendo controlado pelo medo e termina aprendendo a conviver com ele. Não eliminar, mas equilibrar. Agora, vamos falar de confiança, porque esse é, para mim, o tema central. O Marlin precisa confiar no mundo, o Nemo precisa confiar em si mesmo, e os outros personagens ajudam nisso. E olha que interessante, nenhum deles consegue sozinho, eles precisam de ajuda. E isso é uma mensagem muito forte,
Porque a gente tem essa ideia de que precisa resolver tudo sozinho. Mas o filme mostra o contrário. As conexões são essenciais. Agora, uma interpretação que eu acho bem interessante também é ver o filme como uma jornada de deixar ir. O Marlin precisa aprender a deixar o Nemo crescer. E isso é algo que vale para qualquer relação. Pais e filhos, amigos, até relacionamentos. Porque segurar demais sufoca e soltar completamente afasta. O equilíbrio é o difícil, e o filme trabalha isso de forma muito natural. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu como o final não resolve tudo de forma perfeita? O Marlin ainda tem medo, a Dory ainda esquece, o Nemo ainda tem sua limitação, mas eles seguem. E isso é muito mais realista do que um final perfeito, porque a vida não resolve tudo, ela continua, e você aprende a lidar. Agora, uma última interpretação para fechar esse trecho. E essa aqui é mais filosófica. E se a jornada inteira não for só sobre encontrar o Nemo, mas sobre o Marlin reencontrar a si mesmo? Porque no começo, ele não vive, ele sobrevive. No final, ele vive, ele confia, ele deixa o filho ir. E isso é transformação. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro final feliz. Não encontrar alguém, mas se tornar alguém melhor no processo. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar. Por que Procurando Nemo, 2003, ainda funciona tão bem hoje, mesmo depois de tantos anos? Tipo, a gente já viu animações mais bonitas, mais complexas, com histórias mais grandiosas. Mas mesmo assim, Nemo continua batendo diferente. E eu acho que isso tem muito a ver com comparação. Sim, comparação com outros filmes. Porque quando você coloca Nemo lado a lado com outras animações, você começa a perceber o que ele faz de diferente. Por exemplo, pega The Lion King. Também é sobre perda, também é sobre jornada, mas a diferença é que lá tudo é mais épico. Reinos, destino, responsabilidade. Já Nemo é pequeno, é íntimo, é pessoal. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar uma relação. E isso torna tudo muito mais próximo da realidade. Agora olha para algo como Shrek, totalmente diferente em tom, muito mais comédia, ironia, quebra de expectativa. E funciona muito bem também, mas o impacto emocional é outro. Shrek faz você rir e refletir. Nemo faz você sentir, de um jeito mais direto. Agora, se a gente pula para algo mais moderno, tipo Frozen, a gente vê uma produção gigantesca, músicas marcantes, personagens icônicos. Mas ainda assim, tem algo em Nemo que parece mais real. Talvez porque ele não depende de grandes momentos. Ele depende de pequenas emoções. E isso faz diferença. Agora, deixa eu entrar em uma coisa que, para mim, é essencial: simplicidade. Porque Nemo é um filme simples. E isso não é uma crítica, é um elogio. Porque ser simples e ainda assim profundo é muito difícil. Muito. Hoje em dia, muitos filmes tentam complicar demais. Muitos plots, muitos personagens, muitas reviravoltas. E às vezes, isso cansa. Nemo não. Ele foca no essencial: um pai, um filho, separados, tentando se reencontrar, e todo o resto gira em torno disso. E isso mantém o filme coeso. Agora, uma coisa que eu acho que faz muita diferença é o silêncio. Sim, silêncio. Nemo tem momentos onde não tem piada, não tem ação, não tem explicação, só sentimento. E esses momentos são poderosos. Porque o filme confia que você vai entender. Ele não precisa explicar tudo. E isso é algo que muitas animações hoje evitam. Elas querem garantir que todo mundo entenda e acabam perdendo sutileza. Agora, vamos falar de influência. Porque Nemo não foi só um sucesso. Ele influenciou muita coisa depois, principalmente na forma de contar histórias emocionais em animação. Depois dele, ficou mais comum ver filmes infantis abordando temas adultos. E isso abriu espaço para coisas como Coco, que fala de morte, memória, família, ou Soul, que fala de propósito, existência. E isso tudo tem um pouco do caminho que Nemo ajudou a abrir. Agora, deixa eu ser bem honesto com você. Nem todo mundo vai achar Nemo o melhor filme da Pixar. E tudo bem.
Tem gente que prefere algo mais emocionalmente pesado, como Up, ou algo mais conceitual, como Inside Out. Mas o ponto aqui não é ser o melhor, é ser consistente, é ser atemporal. E nisso, Nemo é muito forte. Agora deixa eu puxar uma reflexão final para esse trecho. Por que histórias simples ainda funcionam tanto? Porque no fundo, a gente se conecta com o básico, com relações, com emoções, com experiências humanas. E Nemo entrega exatamente isso, sem exagero, sem complicação, só verdade emocional. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, ele ainda faz a gente parar e sentir. Sério, às vezes a gente assiste só curtindo a história, mas se parar para observar, cada quadro tem algo pensado para te afetar emocionalmente. Tipo, lembra quando a gente vê a primeira interação entre o Marlin e a Dory? Parece só uma apresentação normal de personagem, né? Mas na real, isso é extremamente calculado. A Dory entra na vida do Marlin meio desajeitada, esquecida, mas com aquela energia leve que contrasta totalmente com a ansiedade do Marlin. E eu não sei se você percebeu, mas até o timing dos movimentos dela, a forma como ela nada, como ela tropeça nas palavras, foi pensado para criar empatia instantânea. A Pixar não estava só criando uma cena engraçada, ela estava construindo a relação central do filme ali. E falando nisso, o Marlin, mano, que personagem! É fácil subestimar o quanto a Pixar investiu na vulnerabilidade dele. Ele é o típico pai superprotetor, mas não de um jeito caricatural. Ele tem medo real, aquela sensação de que qualquer erro pode custar a vida do Nemo. E o mais louco, a gente sente esse medo não só pelas falas dele, mas pela animação em si, os pequenos movimentos dos olhos, o jeito que ele reage a sons desconhecidos. Cada detalhe funciona para passar ansiedade sem precisar explicar nada verbalmente. Eu sempre fico impressionado com isso. Agora, lembra daquela cena das águas vivas? Mano, que tensão! Parece só uma sequência divertida e cheia de cor, mas quando você pensa no ritmo, na música, nos cortes, tudo foi feito para que a gente sinta medo, excitação e leveza ao mesmo tempo. E é engraçado porque, mesmo sendo uma animação para crianças, eles não tiveram medo de assustar a gente um pouco. E eu adoro isso. Hoje em dia, muita animação tenta ser só fofinha, mas Nemo não. Ele abraça todos os tons emocionais. Outra cena que eu adoro analisar é quando Marlin encontra o cardume de peixes palhaço. A primeira reação dele é meio cômica, mas logo vira aquela tensão emocional. E cara, a Pixar consegue fazer isso sem diálogos longos, só com expressão, timing e interação visual. É por essas pequenas nuances que o filme consegue se conectar tanto com adultos e crianças ao mesmo tempo. Eu, toda vez que revejo essa parte, percebo detalhes novos que me fazem rir ou ficar tenso, tipo a forma como um peixe olha para o outro, ou como a água reflete a luz durante a movimentação deles. E não posso deixar de falar sobre a trilha sonora. Ela é discreta, mas perfeita. Não é aquela música que grita emoção o tempo todo, sabe? Ela te guia suavemente pelas cenas, reforçando o que a animação está mostrando. Por exemplo, nas partes de perigo, a música aumenta a tensão sem precisar de gritos ou drama exagerado. Já nas cenas de ternura, a melodia é leve, quase como se você estivesse dentro do oceano com os personagens. Isso cria uma imersão total. Eu, sinceramente, acho que poucas animações conseguem fazer isso de forma tão natural. Agora, algo que sempre me pega, os momentos silenciosos, tipo quando o Marlin nada sozinho no oceano depois de perder a esposa. Mano, que cena pesada! Não tem diálogo, não tem piada, só aquela sensação de vazio absoluto. E você sente o medo e a solidão dele como se fosse seu. É incrível como uma cena sem fala consegue ser tão impactante. E isso, para mim, é a marca da Pixar. Confiança na inteligência emocional do espectador. E falando em detalhes, olha as expressões do Nemo. Ele é tão pequeno, mas consegue transmitir tanta personalidade. E o que é mais impressionante, ele tem um defeito físico, aquele peixinho com a nadadeira pequena. Mas isso não é tratado como fraqueza, é apenas uma característica que torna ele ainda mais especial. Eu amo como o filme usa isso para mostrar que todo mundo tem suas limitações, mas isso não impede de ser corajoso.
É uma lição simples, mas poderosa. Agora, se você reparar bem, quase todas as interações do Marlin e da Dory têm camadas. Uma hora é engraçado, outra é tenso, outra é emocionante. E tudo isso sem perder o ritmo da narrativa. É uma dança perfeita de emoções que vai te pegando aos poucos. E mesmo quando você acha que sabe o que vai acontecer, eles te surpreendem. É isso que faz a experiência tão memorável. E não posso deixar de comentar sobre o humor do filme. Ele não é só piada boba, sabe? É humor orgânico, que surge das situações, do contraste de personalidades e da dinâmica entre personagens. Tipo a Dory esquecendo coisas o tempo todo. Não é só engraçado, é também um mecanismo que mantém a história viva e faz a gente se conectar emocionalmente. Por fim, a moral do filme. Nemo ensina que coragem não é ausência de medo, é enfrentar o que você teme, mesmo com insegurança. E o Marlin aprende que proteger demais pode ser tão prejudicial quanto o perigo que você teme. É essa profundidade que torna o filme incrível. Não é só sobre o Nemo nadando pelo oceano, é sobre a jornada emocional deles. E olha, eu sempre penso, se você parar para assistir com atenção, vai perceber tantas pequenas escolhas que tornam cada cena memorável. Tipo os ângulos de câmera, a direção de arte, os detalhes do oceano. Tudo serve para contar a história sem precisar de fala. Isso é cinema de verdade, meu amigo. No próximo trecho, vou te contar algumas curiosidades de bastidores que provavelmente você nunca ouviu, tipo erros de gravação, ideias que quase não entraram e como certas cenas foram revolucionárias para a época. Vai ser insano. Beleza! Agora vamos mergulhar nas curiosidades e bastidores de Procurando Nemo, 2003. Porque, mano, tem muita coisa que pouca gente percebe quando assiste só pela história. E eu vou te contar do jeito que eu gosto, tipo batendo um papo mesmo, sem formalidade. Primeiro, olha só, a Pixar levou 5 anos só para desenvolver o conceito do filme. Sim, 5 anos! E não era só sobre animar peixes nadando no oceano. Eles precisavam estudar o comportamento real dos peixes, como a luz reflete debaixo da água, como a água se movimenta e até como as bolhas se comportam. E o mais louco, eles criaram um software exclusivo chamado Fluid Animation System, só para conseguir que a água parecesse real. Mano, isso é nível de detalhe que poucos percebem. Eu sempre fico pensando, quantas horas eles gastaram testando um simples efeito de água, só para parecer natural na tela? É insano! E falando em realismo, você sabia que os animadores passaram dias observando peixes palhaço de verdade em aquários? Tipo, eles anotavam cada movimento da nadadeira, a forma como piscam os olhos, como interagem com outros peixes. E isso foi essencial para criar o Marlin e o Nemo, porque eles queriam que a gente sentisse que estava realmente vendo peixes reais com emoções reais. Eu acho isso incrível, porque dá toda a sensação de vida à história. Não é só desenho animado, é quase como se esses peixes tivessem personalidade própria. Agora, uma curiosidade divertida. A Dory quase não existiu como ela é hoje. Originalmente, os roteiristas pensaram numa peixinha mais normal, só divertida, mas sem o problema de memória. E eu confesso, não consigo imaginar o filme sem a Dory esquecendo tudo a todo momento. É ela que cria muitos dos momentos de humor, e também ajuda o Marlin a se soltar emocionalmente. E sabia que a voz original da Ellen DeGeneres foi improvisada em várias cenas? Tipo, a Pixar deu liberdade total para ela criar falas no momento. E muitas das piadas mais engraçadas da Dory vieram desses improvisos. Eu sempre rio alto nessas cenas, porque é impossível não se conectar com a espontaneidade dela. Outra coisa que pouca gente percebe é o nível de detalhes do oceano. Cada coral, cada pedra, cada bolha tem textura e movimento próprio. Eles queriam que o mundo submarino parecesse vivo de verdade. Tipo, o fundo do oceano não é só plano azul, tem vida em cada canto. E eles estudaram até o comportamento das correntes marítimas para animar os peixes de forma natural. Isso explica por que, mesmo quando você assiste pela 10ª vez, ainda percebe coisas novas no cenário. E olha, uma das minhas curiosidades favoritas é sobre a famosa cena das águas-vivas. Mano, animar aquela sequência foi um pesadelo técnico. Eles precisavam equilibrar a beleza visual com o medo que o Marlin sente. Cada água-viva tinha que reagir individualmente,
mas também precisava se mover como um grupo coerente. Resultado? Essa cena demorou meses para ser finalizada, e ainda assim parece tão fluida e assustadora ao mesmo tempo. Eu, toda vez que revejo, fico tenso de novo, mesmo sabendo que é desenho. Agora, falando sobre história, você sabia que o roteiro original era bem mais sombrio? Tipo, o Nemo quase morria de verdade no início do filme, mas os produtores acharam que seria pesado demais para crianças pequenas. Então eles ajustaram para manter a aventura emocionante, mas sem trauma extremo. Eu acho que foi uma decisão genial, porque manteve o equilíbrio perfeito entre tensão e leveza. E a trilha sonora do Thomas Newman? Mano, ele criou temas que conseguem passar tanto a beleza quanto o perigo do oceano sem precisar de palavras. E o mais louco, algumas melodias foram ajustadas de acordo com a ação na tela, então a música muda conforme o movimento da água e dos peixes. É praticamente uma coreografia musical, junto com a animação. Cada nota, cada pausa, tudo pensado para intensificar a emoção da cena. Outra curiosidade que eu adoro: os animadores estudaram o comportamento humano refletido nos peixes. Tipo, as expressões faciais do Marlin e da Dory são inspiradas em microexpressões humanas. É por isso que conseguimos nos identificar tanto com eles, mesmo sendo peixes. Mano, isso é psicologia visual pura e funciona perfeitamente. Ah, e sobre o Nemo, aquele detalhe da nadadeira menor, a famosa nadadeira minúscula, foi pensado para representar vulnerabilidade, mas também coragem. Eles queriam mostrar que, mesmo com uma limitação, o Nemo poderia ser herói da própria história. E eu acho que isso é o coração do filme. Coragem não é não ter medo, é enfrentar o medo apesar das limitações. E se você acha que só isso é impressionante, olha só. A Pixar simulou milhares de partículas de água e bolhas para cenas específicas, como a fuga do Marlin e da Dory do tanque de dentista. Tipo, cada bolha foi animada com física realista. Parece bobo, mas isso dá a sensação de realismo que você sente sem perceber conscientemente. É muito mais complexo do que parece. E falando de humor, os roteiristas testaram centenas de piadas antes de decidir o que realmente ia para o filme. Algumas foram cortadas porque quebravam o ritmo ou desviavam a atenção da história emocional. E isso mostra o nível de cuidado. Eles não queriam apenas fazer rir, queriam que o riso surgisse naturalmente dentro da jornada emocional dos personagens. Por fim, um detalhe que me deixou de queixo caído. Mesmo pequenas ações, tipo o jeito que o Marlin abana a nadadeira, ou como a Dory olha para algo curioso, foram animadas com estudo de comportamento animal real, misturado com interpretação humana. Isso faz com que cada momento, por mais simples que pareça, carregue emoção e significado. Então, resumindo, Procurando Nemo não é só um filme de peixes bonitinhos nadando no oceano. É resultado de anos de estudo, inovação tecnológica, experimentação artística e atenção obsessiva aos detalhes. E é por isso que ele ainda é tão incrível, mesmo quase 20 anos depois. Beleza, agora vamos entrar naquele momento do filme que me deixa sempre com o coração na mão. Sério, Procurando Nemo consegue fazer a gente rir e chorar no mesmo minuto. E eu vou contar tudo do meu ponto de vista, sem filtro. Mano, lembra daquela cena inicial, quando o Marlin perde a sua esposa e todos os filhotes, ficando só com o Nemo? Cara, eu juro, mesmo sabendo que é desenho animado, dá um nó na garganta. Eu fico imaginando aquele sentimento de perda e medo que ele sente. É intenso. E é justamente isso que faz a Pixar ser mestre em contar histórias. Eles pegam algo tão universal, como o medo de perder quem a gente ama, e transformam em algo que qualquer um consegue sentir, até se for só uma peixinho palhaço. E o que me pega mais é a relação do Marlin com o Nemo depois disso. Tipo, eu confesso que às vezes me irrito com ele, porque ele é super protetor e sufoca o Nemo, mas ao mesmo tempo dá pra entender totalmente. Quem aí nunca ficou super preocupado com alguém que ama? Eu já me vi naquela situação de tentar controlar tudo para evitar que algo ruim aconteça. E a Pixar consegue transmitir isso de forma muito genuína, sem ficar chato ou exagerado. É quase como se você estivesse no oceano junto com eles, sentindo a tensão e a preocupação de Marlin. Agora, falando de momentos engraçados,
A Dory entra em cena e muda completamente o clima. Mano, eu não consigo assistir as cenas dela sem rir, sério. Aquela piada da memória dela, onde ela esquece de algo na hora, mas continua super otimista, é genial. Eu tenho que admitir, a primeira vez que vi, eu achei que era só um alívio cômico, mas com o tempo percebi que ela representa esperança e persistência. Mesmo esquecendo tudo, ela continua tentando, e isso dá uma lição de vida que é profunda, mas de um jeito leve. E olha, eu sempre me pego repetindo algumas falas dela depois de assistir, tipo, Just keep swimming. Eu juro que isso virou quase mantra pra mim em alguns dias ruins. A tensão cresce ainda mais quando o Nemo é capturado pelo dentista. Mano, essa parte me deixa tenso até hoje. Eu fico pensando, o Nemo, pequeno e vulnerável, tentando encontrar forças para escapar. É impressionante como o filme mistura medo e coragem de forma tão natural. Eu lembro de uma vez que assisti essa cena e fiquei quase torcendo para ele deitar e fingir que estava morto, só para enganar o dentista. E ele literalmente faz isso, e eu fico tipo, caraca, garoto, que coragem! É aí que você percebe o quão esperta e ousada essa pequena peixinho é, mesmo com a nadadeira menor. E não posso deixar de falar da criatividade das fugas do Nemo. O plano dele para escapar do filtro do tanque é simplesmente brilhante. Eu sempre fico impressionado com como a Pixar consegue criar momentos de tensão sem recorrer à violência real, tudo com inteligência e engenhosidade. Tipo, cada movimento do Nemo, cada interação com os outros peixes, tudo foi pensado para manter a tensão e a empatia do público. Eu, particularmente, fico torcendo por ele como se fosse meu próprio filho. Agora, falando das cenas subaquáticas, meu Deus, a direção de arte é surreal. Cada detalhe do oceano, cada correnteza, cada bolha, tudo parece vivo. Eu já tentei assistir o filme só focando no fundo, e descobri que sempre tem algum detalhe novo. Uma concha diferente, um peixe escondido, um detalhe de luz. É quase hipnotizante. E eu tenho que admitir, eu passo alguns minutos só observando a animação, e esqueço completamente que é desenho. É aquele tipo de filme que você consegue revisitar várias vezes e ainda encontrar coisas novas. E não dá para esquecer das cenas emocionantes de reencontro. Quando o Marlin finalmente encontra o Nemo, mano, eu sempre fico emocionado. É aquele tipo de momento que mistura alívio, felicidade e orgulho ao mesmo tempo. E o que é mais legal é que não é só o clássico abraço feliz. O filme mostra a evolução do relacionamento dos dois, como eles se entendem melhor, como o Marlin aprende a confiar e dar espaço para o Nemo crescer. Eu confesso que às vezes fico com lágrimas nos olhos, mesmo sabendo que tudo vai dar certo. E outro ponto que eu adoro analisar são as lições escondidas. Procurando Nemo não é só sobre aventuras. É sobre coragem, paciência, confiança e amizade. Mano, olha só a Dory, que apesar da memória curta, nunca desiste. Ou o Nemo, que mesmo sendo menor, enfrenta desafios gigantes. Eu acho que esses elementos são o que fazem o filme ser tão atemporal. Eu já assisti com crianças, com amigos e sozinho, e cada vez eu consigo extrair algo novo da história. Falando de uma coisa que pouca gente nota, as expressões faciais dos personagens são totalmente inspiradas em emoções humanas, e isso faz com que a gente se conecte instantaneamente. Tipo, quando o Marlin está desesperado ou quando o Nemo está tentando ser corajoso, você realmente sente o peso da situação. Eu já peguei meus amigos rindo e chorando na mesma hora, tudo por causa dessa animação que mistura perfeição técnica com emoção pura. E olha, uma coisa que sempre me chama a atenção é a Dory cantando aquela música boba, ou esquecendo de algo na hora errada. Eu sempre achei que isso traz equilíbrio ao filme, porque mesmo nas situações mais tensas, você dá uma risada, e essa alternância faz você se importar ainda mais com os personagens. Eu, pessoalmente, adoro esse contraste. Ele deixa a história mais rica e mais real. E por último, nesse ponto, quero comentar sobre o final, quando todos os peixes estão juntos e livres de volta ao oceano. Mano, eu fico arrepiado toda vez que vejo. É aquela sensação de recompensa perfeita, não só pela aventura, mas pelo crescimento dos personagens. O Marlin aprende a confiar, o Nemo aprende a ser independente e corajoso, e a Dory, bem,
ela continua a ser a alma leve e divertida que equilibra tudo. Eu acho que é por isso que esse filme permanece no coração de tanta gente. No próximo trecho, eu quero explorar mais fatos de bastidores e algumas teorias que talvez você nunca tenha percebido, tipo detalhes escondidos no filme que fazem todo mundo pensar: como eu não vi isso antes? Esses detalhes são meu tipo de obsessão, e eu vou contar tudo de um jeito super descontraído, como se a gente estivesse batendo papo sobre o filme na sala de casa. Primeiro, vocês sabiam que a ideia do filme veio de uma experiência super pessoal do roteirista Andrew Stanton? Ele queria explorar o medo de perder alguém que ama, e isso veio direto da própria vida dele. Tipo, ele se inspirou na relação com seus filhos e na preocupação de um pai com o mundo, e transformou isso em algo tão universal que qualquer pessoa consegue se identificar. E olha, isso explica por que a emoção do Marlin é tão palpável. Eu sempre falo para os meus amigos, quando você assiste, não é só uma animação fofa de peixes, é literalmente um estudo sobre medo, coragem e amor parental. Eu lembro de ter ficado realmente comovido na primeira vez que assisti. Tipo, meu coração acelerou junto com o Marlin. Agora, falando de design, vocês já repararam como cada peixe foi modelado de forma única? Tipo, não é só um peixe colorido nadando por aí. Cada expressão, cada movimento da nadadeira, tudo foi pensado para transmitir personalidade. O Nemo, com a nadadeira menor, não é só um detalhe estético, é simbólico. Isso mostra como ele precisa lutar mais para se provar e ser independente. Eu sempre vejo isso como uma metáfora para todos nós, sabe? Às vezes temos limitações, mas isso não nos impede de alcançar nossos objetivos. Eu curto muito esse tipo de mensagem, porque é sutil e ainda faz a história inteira ser mais rica. E sério, os bastidores da animação são insanos. A Pixar estudou o oceano de verdade para recriar cada correnteza, cada efeito de luz, até o movimento das bolhas. Eles queriam que o filme parecesse real, mas ao mesmo tempo manter o estilo cartunesco. Eu não sei vocês, mas eu fico impressionado com o nível de detalhe. Tem uma cena em que o Marlin e a Dory passam por um cardume de peixes, e se você parar para observar, cada peixe tem um movimento ligeiramente diferente. Eu nunca canso de assistir essa parte, e toda vez percebo algo novo. Agora, uma das teorias que eu mais curto. Muita gente diz que o filme tem uma leitura sobre superação de traumas. Tipo, o Marlin começa extremamente medroso depois da perda da esposa e dos filhotes, e ao longo da jornada ele aprende a confiar e a permitir que o Nemo viva a própria vida. Eu fico pensando, isso é muito parecido com a gente na vida real. Quantas vezes a gente tenta controlar tudo por medo de perder algo ou alguém? Procurando Nemo coloca isso numa perspectiva divertida, mas super emocional. Eu sempre uso essa analogia quando converso com meus amigos ou familiares, porque ajuda a refletir sobre nossas próprias atitudes. Outra curiosidade que sempre me diverte é sobre os cameos e easter eggs. Mano, a Pixar adora esconder pequenas referências aos próprios filmes ou à cultura pop. Por exemplo, se você olhar com atenção, vai ver o famoso peixe do Buscando Dory fazendo pequenas aparições, e até alguns detalhes de outros filmes da Pixar estão lá, tipo referências visuais que só quem presta atenção percebe. Eu confesso, eu passo uns bons minutos só tentando caçar esses easter eggs, e é tipo um jogo secreto que deixa o filme ainda mais divertido. E sobre a Dory, galera, ela é simplesmente fenomenal. Vocês já pararam para pensar que ela representa esperança? Mesmo esquecendo de tudo, ela continua otimista, persistente e sempre tenta ajudar. Eu acho que ela é o coração leve do filme, e muitas vezes ela nos ensina mais do que qualquer diálogo dramático. Eu sempre me pego repetindo algumas falas dela no dia a dia, tipo um mantra: Just keep swimming. Não importa o quão difícil seja, a vida continua, e a gente tem que seguir nadando. Agora, um fato de produção que poucos conhecem. A Pixar levou anos pesquisando o comportamento de peixes de verdade. Tipo, eles tinham aquários gigantes e filmavam cada movimento, para estudar expressões faciais e padrões de natação. Mano, eu achei isso simplesmente surreal. Dá pra perceber o cuidado, porque mesmo sendo um filme animado, ele transmite sensações muito reais. Cada reação do Marlin, do Nemo e da Dory foi inspirada em estudos científicos,
o que faz você sentir que está assistindo algo vivo. E mano, a trilha sonora também merece destaque. Thomas Newman fez um trabalho incrível de criar uma sensação de oceano, aventura e emoção ao mesmo tempo. Eu sempre digo que a música transforma completamente algumas cenas. Por exemplo, quando Marlin se lança no oceano atrás do Nemo, você sente a ansiedade e o drama, mas ao mesmo tempo aquela energia de esperança. É tipo se você estivesse com ele, nadando e enfrentando todos os obstáculos. Eu adoro essa mistura de tensão e emoção. Deixa o filme muito mais impactante. Falando de humor, não posso deixar de mencionar os momentos engraçados do tanque do dentista. Mano, aqueles peixes com personalidades totalmente diferentes, tentando bolar planos mirabolantes, me fazem rir até hoje. Eu fico imaginando como seria se a gente estivesse no lugar deles, tentando escapar de um humano gigante. É essa mistura de tensão com humor que faz o filme ser perfeito para todas as idades. Eu, pessoalmente, adoro revisitar essas cenas quando quero dar umas boas risadas. E sobre a simbologia do oceano, galera? Eu adoro pensar que ele representa o desconhecido, os medos da vida, os desafios que a gente precisa enfrentar. Cada correnteza, cada criatura estranha, cada obstáculo que o Marlin enfrenta é uma metáfora para dificuldades reais. Eu sempre tento mostrar isso para os meus amigos quando assistimos juntos, porque é mais do que um filme infantil. É um filme sobre coragem e crescimento pessoal. Por último, mano, eu preciso comentar sobre a jornada do Nemo. Mesmo com a nadadeira menor, ele é corajoso e inteligente. Isso sempre me inspira, porque nos mostra que não precisamos ser perfeitos fisicamente ou ter tudo planejado. A determinação e a criatividade podem superar qualquer limitação. Eu me pego refletindo sobre isso depois de assistir, tipo, se um peixe com uma nadadeira menor consegue atravessar o oceano, eu também consigo enfrentar meus desafios. No próximo trecho, eu quero explorar as cenas mais emocionantes e engraçadas em detalhes, tipo aquelas que fazem a gente rir e chorar ao mesmo tempo. E vou dar meu comentário pessoal em cada uma delas. Essas partes são meu ponto favorito do filme, porque mostram a genialidade da Pixar em equilibrar emoção e humor. Uma das primeiras cenas que me pegou de jeito é quando Marlin conhece a Dory. Mano, sério, eu morri de rir com aquela confusão inicial. A Dory começa a falar sem parar, esquece das coisas no meio da frase, e o Marlin fica completamente perdido tentando acompanhar. Eu sempre falo para os meus amigos que essa parte é perfeita para mostrar como a vida às vezes joga a gente completamente diferente no nosso caminho, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o jeito que a Dory repete, "Just keep swimming", é tipo um mantra que, mesmo nos momentos mais desesperadores, faz a gente continuar. Eu lembro da primeira vez que assisti, eu fiquei repetindo a frase sozinho no sofá, como se precisasse me motivar também. Outra cena que me marcou muito é quando eles encontram os tubarões. Mano, a tensão é enorme, mas ao mesmo tempo tem aquela pitada de humor absurda. A gente vê o Bruce, o tubarão branco, tentando se controlar para não comer peixes, e o Quinto e Shun acompanhando ele nessa filosofia de peixes são amigos, não comida. Eu ri alto, mas também fiquei refletindo sobre autocontrole e amizade em situações complicadas. Tipo, todo mundo tem seus instintos, mas é a escolha de se controlar que define quem você é. Eu sempre tento lembrar disso quando estou lidando com pessoas difíceis, e é curioso como um filme infantil consegue passar isso de um jeito tão natural. Agora, mano, vem a cena clássica da água-viva. Sério, eu ainda fico tenso vendo ela. O Marlin e a Dory nadando entre aquelas águas vivas, tentando não levar choque, foi genialmente animado. O movimento das águas vivas é hipnotizante, e a Pixar conseguiu transformar algo que poderia ser aterrorizante em uma sequência quase poética. Eu lembro de ter ficado grudado na tela, e ainda hoje, quando revejo, sinto a tensão e a beleza do momento. Além disso, tem aquele humor sutil, quando o Marlin fica desesperado e a Dory continua otimista. É como se o filme estivesse dizendo, mesmo no perigo, dá para ter esperança e rir um pouco. Uma das partes que mais mexe comigo é a relação do Marlin com o Nemo através do filme inteiro. Mano, o Marlin é super protetor, mas a evolução dele é incrível. Lembram daquela cena no tanque do dentista,
quando o Nemo começa a bolar seu próprio plano com os outros peixes, eu sempre penso, isso é exatamente o que a vida nos ensina. Às vezes, precisamos deixar que quem amamos faça suas próprias escolhas, mesmo que seja arriscado. Eu me peguei pensando nisso depois de assistir, tipo, quantas vezes eu tentei controlar tudo por medo de perder alguém? É uma mensagem tão simples, mas poderosa, e é transmitida de forma tão natural através do relacionamento deles. Para mim, é onde Procurando Nemo, 2003, deixa de ser um filme bom e vira algo realmente especial. Depois de tudo aquilo com as águas vivas, a gente encontra o Marlin e a Dory completamente acabados, tipo, fisicamente cansados, emocionalmente esgotados e meio sem rumo. E é nesse momento que acontece algo que muda completamente o ritmo do filme. As tartarugas. Cara, sério, essa parte parece só divertida, mas ela tem um peso absurdo se você prestar atenção. A gente conhece o Crush, e mano, o Crush é simplesmente o oposto total do Marlin. Ele é tranquilo, relaxado, confiante, meio deixa a vida levar. E aí você pensa, ok, personagem engraçado. Mas não, ele é praticamente uma lição ambulante. Porque enquanto o Marlin vive com medo de perder o Nemo, o Crush cria o filho dele de um jeito completamente diferente. E tem uma cena que, na moral, pouca gente fala sobre, mas é uma das mais importantes do filme. Quando o filhote dele cai da corrente e o Marlin entra em choque. Na cabeça dele, aquilo é o fim. Mas o Crush nem se desespera. Ele simplesmente confia. Confia que o filho dele vai conseguir. E cara, isso quebra o Marlin por dentro. Porque pela primeira vez ele vê um pai que não vive com medo. E isso gera uma reflexão silenciosa, mas muito forte. Tipo, será que proteger demais não é, na verdade, impedir alguém de crescer? E enquanto isso, a vibe da cena é completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. A corrente marítima é tipo uma highway do oceano. Tudo rápido, fluindo, leve. E pela primeira vez na jornada inteira, não tem tensão constante, tem liberdade. E isso não é à toa, porque esse momento representa exatamente o que o Marlin está começando a aprender: soltar o controle. E tem outro detalhe muito foda aqui. A história do Marlin começa a se espalhar. Sim, tipo uma lenda. Outros animais começam a contar o que ele fez. Um peixe atravessando o oceano pelo filho. E isso vai crescendo, crescendo, até chegar em lugares que ele nem imagina. E aqui, mano, o filme faz algo muito inteligente. Enquanto o Marlin ainda se vê como alguém fraco, com medo, o mundo já tá vendo ele como um herói. E isso é muito real, se você parar para pensar. Às vezes, a gente não percebe o quanto já evoluiu. Agora corta pro Nemo. E aqui a tensão volta, mas de um jeito diferente. Porque agora não é sobre fugir de predador, é sobre executar um plano. E mano, o plano do filtro volta, mas dessa vez com mais pressão, porque antes deu errado. E quando algo dá errado, a tendência é você não querer tentar de novo. Só que o Gil insiste. E aqui eu tenho que falar. O Gil é um personagem pesado. Ele carrega fracasso. Ele tentou fugir e não conseguiu. E mesmo assim, ele ainda tenta de novo. E isso é coragem num nível muito diferente. Não é a coragem do vou tentar pela primeira vez. É a coragem do já deu errado, mas eu vou tentar de novo mesmo assim. E o Nemo decide confiar nisso. E cara, essa segunda tentativa é muito mais tensa, porque agora a gente sabe o risco. A gente já viu que pode dar errado. E quando o Nemo entra naquele filtro de novo, dá um nervoso real, porque não tem garantia nenhuma. E dessa vez, ele consegue. Ele bloqueia o filtro e o aquário começa a ficar sujo. E aqui vem uma coisa que eu adoro nesse filme: as pequenas vitórias. Porque isso aqui não resolve tudo, mas é um passo. E às vezes é isso que importa. Agora voltando para o Marlin e para Dory. Depois da corrente, parece que finalmente eles estão chegando perto.
Mas claro, o filme não vai deixar isso acontecer fácil. Porque entra uma das cenas mais estranhas e ao mesmo tempo mais geniais do filme: a baleia. E mano, vamos ser sinceros, essa parte é meio caótica. A Dory começa a falar baleiês. O Marlin acha que ela tá ficando maluca. E você, assistindo, fica tipo: o que tá acontecendo? Mas é aí que entra o ponto: confiança. De novo. A Dory acredita que consegue se comunicar. O Marlin não acredita em nada disso. E aí, a baleia engole os dois. E pronto. Agora não tem mais controle nenhum. Zero. E o Marlin entra em desespero total, porque tudo que ele tentou evitar aconteceu. Ele tá dentro de algo gigante, desconhecido, sem saída. E aí vem o momento chave. A Dory fala pra ele confiar. Só isso. Confiar. E cara, esse momento é muito simbólico. Porque o Marlin tem duas opções. Ou ele continua tentando controlar algo impossível, ou ele simplesmente deixa acontecer. E pela primeira vez no filme inteiro, ele escolhe confiar. E mano, quando ele se solta, a baleia literalmente cospe eles no lugar certo. Sydney. Tipo, olha isso. O filme inteiro construindo essa ideia de que você não controla tudo. E quando ele finalmente aceita isso, as coisas começam a dar certo. Não por acaso, mas porque ele mudou. E enquanto isso, do outro lado da história, o plano do Nemo também tá chegando no ponto crítico. O aquário tá sujo, muito sujo. E agora é só questão de tempo até o dentista agir. E mano, esse paralelo é perfeito. Pai e filho, em lugares completamente diferentes, mas os dois enfrentando seus medos. O Marlin aprendendo a confiar no mundo, o Nemo aprendendo a confiar em si mesmo. E os dois, cada vez mais perto, sem saber. E isso cria uma tensão muito boa, porque você sabe que eles vão se encontrar, mas o quando e o como é que te prende. E é aqui que o filme começa a entrar na reta final. E eu te falo, a partir daqui é só emoção. Se você tá curtindo até aqui, se prepara, porque o próximo trecho é onde tudo começa a colidir. Encontro, desespero, separação de novo, e uma das cenas mais emocionantes de todo o filme. Agora, segura um pouco, porque daqui pra frente o filme para de brincar e começa a mexer de verdade com emoção. Tipo horário, as conexões são essenciais. Agora, uma interpretação que eu acho bem interessante também é ver o filme como uma jornada de deixar ir. O Marlin precisa aprender a deixar o Nemo crescer. E isso é algo que vale para qualquer relação. Pais e filhos, amigos, até relacionamentos. Porque segurar demais sufoca e soltar completamente afasta. O equilíbrio é o difícil. E o filme trabalha isso de forma muito natural. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu como o final não resolve tudo de forma perfeita? O Marlin ainda tem medo, a Dory ainda esquece, o Nemo ainda tem sua limitação, mas eles seguem. E isso é muito mais realista do que um final perfeito, porque a vida não resolve tudo, ela continua, e você aprende a lidar. Agora, uma última interpretação para fechar esse trecho, e essa aqui é mais filosófica. E se a jornada inteira não for só sobre encontrar o Nemo, mas sobre o Marlin reencontrar a si mesmo? Porque no começo, ele não vive, ele sobrevive. No final, ele vive, ele confia, ele deixa o filho ir. E isso é transformação. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro final feliz. Não encontrar alguém, mas se tornar alguém melhor no processo. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar. Por que Procurando Nemo, 2003, ainda funciona tão bem hoje, mesmo depois de tantos anos? Tipo, a gente já viu animações mais bonitas, mais complexas, com histórias mais grandiosas. Mas mesmo assim,
Nemo continua batendo diferente. E eu acho que isso tem muito a ver com comparação. Sim, comparação com outros filmes. Porque quando você coloca Nemo lado a lado com outras animações, você começa a perceber o que ele faz de diferente. Por exemplo, pega The Lion King. Também é sobre perda, também é sobre jornada, mas a diferença é que lá tudo é mais épico. Reinos, destino, responsabilidade. Já Nemo é pequeno, é íntimo, é pessoal. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar uma relação. E isso torna tudo muito mais próximo da realidade. Agora olha para algo como Shrek, totalmente diferente em tom, muito mais comédia, ironia, quebra de expectativa. E funciona muito bem também, mas o impacto emocional é outro. Shrek faz você rir e refletir. Nemo faz você sentir, de um jeito mais direto. Agora, se a gente pula para algo mais moderno, tipo Frozen, a gente vê uma produção gigantesca, músicas marcantes, personagens icônicos. Mas ainda assim, tem algo em Nemo que parece mais real. Talvez porque ele não depende de grandes momentos. Ele depende de pequenas emoções. E isso faz diferença. Agora, deixa eu entrar em uma coisa que, para mim, é essencial: simplicidade. Porque Nemo é um filme simples. E isso não é uma crítica, é um elogio. Porque ser simples e ainda assim profundo é muito difícil. Muito. Hoje em dia, muitos filmes tentam complicar demais. Muitos plots, muitos personagens, muitas reviravoltas. E às vezes isso cansa. Nemo não. Ele foca no essencial: um pai, um filho, separados, tentando se reencontrar, e todo o resto gira em torno disso. E isso mantém o filme coeso. Agora, uma coisa que eu acho que faz muita diferença é o silêncio. Sim, silêncio. Nemo tem momentos onde não tem piada, não tem ação, não tem explicação, só sentimento. E esses momentos são poderosos, porque o filme confia que você vai entender. Ele não precisa explicar tudo. E isso é algo que muitas animações hoje evitam. Elas querem garantir que todo mundo entenda e acabam perdendo sutileza. Agora, vamos falar de influência. Porque Nemo não foi só um sucesso. Ele influenciou muita coisa depois, principalmente na forma de contar histórias emocionais em animação. Depois dele, ficou mais comum ver Inspira, porque nos mostra que não precisamos ser perfeitos fisicamente ou ter tudo planejado. A determinação e a criatividade podem superar qualquer limitação. Eu me pego refletindo sobre isso depois de assistir, tipo, se um peixe com uma nadadeira menor consegue atravessar o oceano, eu também consigo enfrentar meus desafios. No próximo trecho, eu quero explorar as cenas mais emocionantes e engraçadas em detalhes, tipo aquelas que fazem a gente rir e chorar ao mesmo tempo, e vou dar meu comentário pessoal em cada uma delas. Essas partes são meu ponto favorito do filme, porque mostram a genialidade da Pixar em equilibrar emoção e humor. Uma das primeiras cenas que me pegou de jeito é quando Marlin conhece a Dory. Mano, sério, eu morri de rir com aquela confusão inicial. A Dory começa a falar sem parar, esquece das coisas no meio da frase, e o Marlin fica completamente perdido tentando acompanhar. Eu sempre falo para os meus amigos que essa parte é perfeita para mostrar como a vida às vezes joga a gente completamente diferente no nosso caminho, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o jeito que a Dory repete, "Just keep swimming", é tipo um mantra que, mesmo nos momentos mais desesperadores, faz a gente continuar. Eu lembro da primeira vez que assisti, eu fiquei repetindo a frase sozinho no sofá, como se precisasse me motivar também. Outra cena que me marcou muito é quando eles encontram os tubarões. Mano, a tensão é enorme, mas ao mesmo tempo tem aquela pitada de humor absurda. A gente vê o Bruce, o tubarão branco, tentando se controlar para não comer peixes, e o Quinto e Shun acompanhando ele nessa filosofia de
Peixes são amigos, não comida. Eu ri alto, mas também fiquei refletindo sobre autocontrole e amizade em situações complicadas. Tipo, todo mundo tem seus instintos, mas é a escolha de se controlar que define quem você é. Eu sempre tento lembrar disso quando estou lidando com pessoas difíceis. E é curioso como um filme infantil consegue passar isso de um jeito tão natural. Agora, mano, vem a cena clássica da água-viva. Sério, eu ainda fico tenso vendo ela. O Marlin e a Dory nadando entre aquelas águas vivas, tentando não levar choque, foi genialmente animado. O movimento das águas vivas é hipnotizante, e a Pixar conseguiu transformar algo que poderia ser aterrorizante em uma sequência quase poética. Eu lembro de ter ficado grudado na tela, e ainda hoje, quando revejo, sinto a tensão e a beleza do momento. Além disso, tem aquele humor sutil quando o Marlin fica desesperado e a Dory continua otimista. É como se o filme estivesse dizendo: mesmo no perigo, dá para ter esperança e rir um pouco. Uma das partes que mais mexe comigo é a relação do Marlin com o Nemo através do filme inteiro. Mano, o Marlin é super protetor, mas a evolução dele é incrível. Lembram daquela cena no tanque do dentista, quando o Nemo começa a bolar seu próprio plano com os outros peixes? Eu sempre penso, isso é exatamente o que a vida nos ensina. Às vezes precisamos deixar que quem amamos faça suas próprias escolhas, mesmo que seja arriscado. Eu me peguei pensando nisso depois de assistir, tipo, quantas vezes eu tentei controlar tudo por medo de perder alguém? É uma mensagem tão simples, mas poderosa, e é transmitida de forma tão natural através do relacionamento deles.